Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira, isso mesmo, estamos iniciando neste momento a nossa aula número 31 do curso Escola de Direito Eleitoral Eleições 2024. E nesta aula, ainda tratando sobre a resolução 23.607 do TSE, nós vamos abordar sobre fontes vedadas para a campanha eleitoral. Quer dizer o seguinte, que candidatos, candidatas, partidos, coligações e federações não poderão receber recursos de determinadas pessoas. E nós vamos descobrir nesta aula quem são então essas fontes vedadas de recursos. Porque lá para frente, se você tiver a oportunidade de receber determinado recurso e for de fonte vedada, o que você vai fazer? Negar. Tá? Eu tenho certeza que você não quer problema para sua cabeça na campanha eleitoral, principalmente recebendo recursos de onde não pode, não é mesmo? Então hoje nós vamos falar sobre fontes vedadas. Você que está assistindo o início desta aula de forma gratuita, para ter acesso a esta aula na forma integral e todas as aulas que já foram gravadas, pretéritas e todas as aulas que ainda serão, tem que adquirir o curso. É só adquirir lá no site eleitoralcombruno.com.br, ok? Bora então começar, pessoal? Sem mais delongas. Lembrando lá do meu Instagram, @professorbrunoeleitoral, lá nós temos dicas diárias de direito eleitoral para vocês. Se você não me segue, não perca essa oportunidade, ok? Bom, pessoal, nós estamos aqui como fonte ainda, né? A Lei das Eleições, que é a lei número 9.504 de 97, é uma fonte de extrema importância para os nossos estudos, né? A gente não vamos deixar ela de lado por enquanto. E a resolução, então, 23.607 de 2019, que trata sobre arrecadação, que trata sobre gastos eleitorais, aplicação de recursos, contas bancárias, prestação de contas. É uma resolução que ainda nós vamos discutir por bastante tempo, tá? Pois bem, como que nós vamos iniciar o nosso encontro? É descobrindo, de fato, aqui as espécies de fontes vedadas, né? A resolução, ela nos apresenta que é vedado, pessoal, a partido político, candidato ou candidato, receber diretamente ou indiretamente doação em dinheiro ou ainda estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie que seja procedente de. Então, de onde não é possível receber esses recursos, né? Seja em dinheiro, seja estimável em dinheiro. Primeiramente, pessoas jurídicas. Acredito que essa é uma fonte que é a que vocês já conheciam, né? Pessoa jurídica, o STF já declarou há um tempinho atrás, se eu não me engano, desde 2015, que é inconstitucional o recebimento de doações de pessoas jurídicas, né? Hoje é possível, como nós vimos em aulas anteriores, doações de pessoas físicas, é possível ainda utilizar recursos próprios, recursos do próprio bolso na campanha eleitoral, mas doações de pessoas jurídicas, não, ok? Então essa é a primeira fonte vedada. A segunda é de origem estrangeira, e aqui cabe um apontamento que está inserido inclusive na própria resolução. Veja, não depende da nacionalidade da doadora ou do doador, mas sim da procedência dos recursos doados. Então, eu não quero, o problema não é a origem do doador ou da doadora. Então, a Maria, ela é da Europa, então ela é italiana, suponhamos, né? Então ela é italiana, a nacionalidade dela é italiana, ela é da Itália. Veja, a questão é, ela está doando recursos nacionais, né? Recursos na moeda nacional, então está tudo certo. O problema não é a nacionalidade do doador e da doadora, mas sim a procedência. Se viesse recurso, por exemplo, da Itália, né, do Marrocos, da França, dos Estados Unidos,
aí sim nós estaríamos diante de uma fonte vedada. Mas no exemplo que eu dei de uma italiana doando em moeda real, né, moeda do nosso país, não é problema, não é uma fonte vedada. Então não há aqui qualquer ofensa à legislação, ok? Então, origem estrangeira, muito cuidado, portanto, não depende da nacionalidade da doadora ou do doador, certo? Pessoa física permissionária de serviço público. Pessoa física permissionária de serviço público. Então, nós estamos diante de uma pessoa física permissionária de serviço público, como, por exemplo, taxistas, né? Nós estamos diante de uma vedação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, tá? Então, pessoa física permissionária de serviço público recebeu uma permissão do poder público para exercer aquela função, não pode doar recurso, ok? Órgão da administração pública, aqui seria muito óbvio, né, pessoal? Nem tenho o que explicar. Órgão da administração pública direta e indireta, ou ainda fundação mantida com recursos provenientes do poder público. Então, suponhamos uma autarquia, que é uma entidade da administração indireta, uma autarquia, uma fundação, um órgão, uma secretaria do poder público, né, de uma prefeitura, ela se mantém com recursos provenientes do poder público. Então, ela não pode fazer doação para candidato, para candidata, para partido político, para coligação, para federação. Mais uma fonte vedada: entidade de direito privado, mas veja, que receba na condição de beneficiária contribuição compulsória em virtude de disposição legal. Então ela recebe uma contribuição compulsória em virtude de disposição legal, não pode também